Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Cubase Brasil e hoje a gente vai falar aqui sobre o lançamento do Cubase 13 que saiu hoje. Então eu vou trazer para vocês aqui as principais funções que foram implementadas nessa versão e vamos dar uma passada em cada uma delas aqui para poder a gente se familiarizar com o novo Cubase 13, beleza? Mas antes de tudo eu quero agradecer você que tem participado aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever para estar recebendo as notificações. E também se você precisar de alguma consultoria aí do Cubase, entre em contato comigo através do QR Code da tela, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui já na inicialização do Cubase 13, né, é essa novidade da janela, que agora ele não abre mais aquela janela superior que ficava aqui no topo, tá? Ele abre essa janela, onde você pode acessar aqui os projetos, né, ou criar um projeto limpo, tá? E também você tem agora um botão aqui de sair do Cubase, que é diferente daquele X que a gente tinha aqui em cima para poder fechar, tá? E agora ele também tem esses menus aqui, que a gente não tinha na versão anterior, tá? E aí é a primeira novidade que a gente tem aqui. Então agora vamos para dentro do Cubase para a gente ver quais que são as outras novidades. Bom, aqui dentro do projeto a gente percebe que a gente teve uma reformulação no design, né? Na questão da aparência do Cubase, algumas coisas foram remodeladas, tá? E a gente tem botões novos com funções novas. Também o nosso Mix Controller, ele foi remodelado, tá? E você tem mais opções aqui para poder fazer alguns ajustes, fazer algumas modificações e acessar também algumas configurações muito mais fáceis, tá? Então a gente vai ver que agora algumas funções novas que foram implementadas, eu vou dar só uma passada, não vou entrar a fundo, porque eu vou trazer outros vídeos especificamente para cada função. Então uma das novidades que a gente tem aqui no Cubase 13 é a questão da nova aba aqui esquerda, tá? A gente tem a aba padrão, que a gente já está acostumado aqui no Cubase anterior, tá? E a gente pode personalizar ela também colocando configurações novas. Por exemplo, eu quero colocar os inserts, quero colocar os envios, os sends, quero colocar o fader, igual é no Cubase anterior. Porém, a gente também tem uma opção agora de clicar nesse botão aqui, ó, que está bem aqui do lado direito, tá? E ele vai abrir um novo menu aqui do lado esquerdo, referente ao canal. Então aqui a gente também tem aquelas configurações que a gente pode acessar, insert, sends e outras possibilidades, também o fader, tá? Você pode fazer todos os ajustes por aqui. Se você quiser também personalizar ele, você pode clicar com direito em configurar a seção e escolher o que você quer que fica aparecendo ali como opção de configuração para você, tá? Então você pode expandir aqui também para poder ter mais visibilidade. E a partir daqui você pode fazer os seus envios, pode fazer acessar o Trend Strip, você pode fazer a equalização, você pode clicar aqui no equalizador, ele vai abrir já os parâmetros aqui para você mexer. Ele já vai abrir também aqui a questão de inverter fase, de fazer cortes nos graves e nos agudos e também do ganho, tá? Então tudo isso bem acessível. Quando você clica ele já aparece, quando você tira o mouse da região onde ele aparece, ele já vai ocultar isso aqui automaticamente. Então esse botão aqui vai fazer com que tenha essa visibilidade a mais aqui, tá bom? Então aqui você pode deixar algumas coisas básicas para poder exibir. Quando você quiser fazer uma edição mais específica, você pode estar ativando essa lateral aqui para poder aparecer. Você pode também redimensionar o tamanho aqui para poder aparecer mais coisas, tá? E fazer os ajustes aí de acordo com o que você precisar. Uma outra opção que a gente tem aqui também, que agora foi implementada, é a questão do botão de transformar o canal mono para estéreo ou estéreo para mono e vice-versa. Então agora esse botão fica aqui no canal para você, com essa bolinha. Quando tá uma bolinha significa que é mono, e quando tiver duas bolinhas significa que é estéreo. Então eu vou clicar aqui, ele vai mostrar a mensagem dizendo que se deseja mesmo alterar a configuração, vamos colocar OK. E agora ele fez a conversão para estéreo. Então agora esse canal está sendo um canal estéreo. E se eu quiser desfazer, eu clico de novo em cima dele, dá um OK, e aí o canal vira mono, tá? Então você tem essas novas possibilidades agora aqui para trabalhar, para transformar o canal mono estéreo e estéreo mono e vice-versa. Seguindo aqui na parte do Mix Console agora, né, o nosso F3, a gente tem essa nova janela que foi reformulada também. Mudou um pouquinho o design dela e a gente tem algumas características aqui. Primeiro que agora a gente tem o nome do canal tanto embaixo
como em cima. Às vezes você está editando alguma coisa aqui em cima, né? E aí você quer saber se aquele canal é realmente aquele que você está trabalhando. Então, teu nome aqui em cima vai te dar uma visibilidade melhor de qual canal que você está trabalhando, beleza? Então agora você tem um canal com o nome embaixo e o nome em cima também. Você tem um equalizador aqui também na parte de cima, tá? Se o seu não estiver exibindo, você pode também fazer as configurações para poder exibir. Então, quando você clica aqui nessa engrenagem, você pode abrir essa janela aqui e escolher o que que você quer que seja exibido aqui no seu Mix Console. Então, digamos que eu queira que não apareça aqui esse equalizador, eu posso tirar aqui a curva de equalização, ele fica oculto ali. E digamos que eu quero que apareça aqui o equalizador embaixo, o roteamento, o envio, né? E aí posso fazer os ajustes. Então, vou tirar aqui, vou deixar só os básicos que eu quero. O pré, o roteamento eu vou deixar e o nome do canal. Beleza. Então, vai estar essa configuração aqui para a gente fazer os nossos ajustes, tá? E aqui a gente pode trabalhar normalmente como a gente trabalhava no Cubase anterior, inserir um plugin nos inserts, fazer um envio aqui pelos sends, o equalizador, onde você pode trabalhar ele vai fazer já aqui as configurações também e aplicar no canal. E você também pode estar redimensionando aqui os faders, tá? De acordo com o que você precisar e claro que também vai influenciar o tamanho da sua tela para poder fazer essas configurações de exibição, beleza? Então você tem essas opções aqui para fazer essas mixagem, né? Então a gente tem aqui, se você quiser expandir, né? Clica aqui em cima, ele expande, clicar de novo, ele vai recolher e assim por diante. Você tem todas essas possibilidades aqui. O que você pode fazer também é configurar aqui configurações de sessão para escolher o que que você quer que exiba, né? O mesmo botão aqui do lado aqui para poder fazer ali os ajustes. E se você quiser mudar a sequência, você pode selecionar, por exemplo, eu quero que esse aqui fique aqui em cima antes do roteamento. Ele vai lá para cima, como você pode ver aqui. Então, posso fazer essas mudanças também na ordem aqui que os plugins vão ser insertados ou trabalhados, tá? E também você tem a opção de ativar aqui a faixa aqui, que é um slot também, que é o slot como se fosse o Channel Strip, onde você pode vir e adicionar os próprios plugins do Cubase, tá? E se você quiser editar ele já abre aqui para você, tudo na mesma janela do Mix Console. Você também pode alterar o tipo de plugin, por exemplo, eu quero um outro compressor, eu posso alterar por essa seta, posso editar ele já vai abrir essa tela e quando eu finalizar e clicar fora, ele já some. Então, você tem todas essas possibilidades aqui de fazer aí a sua mixagem diretamente pelo Mix Console. Então, você pode editar tudo aqui diretamente pelo Mix Console, beleza? Então, resumindo aí essas novas funções que eu mostrei para você aí, você tem aqui esse novo botão que pode estar exibindo aqui o canal, a configuração do canal que você está trabalhando e poder fazer os ajustes dele diretamente por aqui, sem ter que abrir o Mix Console, tá? E sem ter que abrir o editor aqui do canal, que é essa janela que a gente já conhece. Também a gente viu aqui a questão do mono e estéreo, para passar o canal para estéreo ou para mono, beleza? E também a gente viu aqui as novas possibilidades que a gente tem dentro do Mix Console aqui para poder fazer os nossos ajustes. Agora a gente vai ver algumas funções relacionadas à MIDI para poder estar passando aqui mais informação. Então vamos lá agora para um projeto onde tem os arquivos MIDI para a gente poder estar exibindo. Bom, aqui com o projeto agora em MIDI, a gente pode estar vendo aqui algumas possibilidades novas que a gente tem. Uma delas é a questão do barramento aqui esquerdo que a gente pode acessar, que já vem direto o nosso canal aqui para poder fazer equalização, inserts, envios e assim por diante. É a mesma função, né? E a gente tem aqui a função MIDI que do canal, né? A gente está trabalhando no canal MIDI e aqui a gente tem as funções que a gente faz o processamento desse canal MIDI, tá? Como se fosse um canal de áudio. Então isso aqui é muito interessante, porque isso aqui faz com que a gente tenha um fluxo melhor, em vez de ter que abrir o editor, como eu mostrei anteriormente, ou abrir o Mix Console, como eu também mostrei anteriormente, beleza? E aí aqui a gente tem algumas funções que a gente pode estar trabalhando. Por exemplo, a gente tem agora a possibilidade de estar usando a seleção de intervalo para poder fazer cópias, né? Selecionar aqui o projeto, os arquivos e fazer uma duplicação deles.
tá? De forma mais rápida. Porque anteriormente a gente teria que selecionar, né, o projeto aqui e talvez corria o risco de ter alguma informação para baixo ou alguma informação para cima e na hora de você duplicar faltar essas informações. Então agora com essa função atualizada aqui, quando a gente seleciona aqui o evento, a gente está selecionando todo o projeto, tanto para baixo como para cima, tá? Como você pode ver. Então a gente pode selecionar esse aqui, dar um Ctrl D e ele duplica aqui as notas que foram selecionadas em todo o projeto, tá? Então isso aqui é muito interessante para você fazer aí as duplicações. Outra coisa que você pode fazer também é seleção aqui nos controles. Então digamos que eu vou colocar aqui uma modulação aqui, vou escrever aqui rapidinho. Ok, então digamos que eu tenho aqui duplicado esses eventos, né, e quero aplicar essa mesma controles aqui nessa parte. Então eu posso pegar aqui a seleção dos controles agora, posso pegar aqui a seleção, né, selecionar a parte que eu quero, tá? Posso agora clicar com o mouse lado esquerdo, arrastar para frente e apertar o Alt, e ele vai duplicar essa informação aqui. Então a gente tem agora o projeto, então a gente tem agora o arquivo duplicado, né, no canal aqui à frente. Então vamos expandir aqui, ó. E aí você tem o mesmo controle de modulação aplicado aqui também na frente, sem ter nenhum tipo de risco de perder alguma informação, beleza? Outra função interessante que a gente tem nova agora também é a questão do tempo, né, que a gente tocava para detectar um tempo, né, a gente tocava o espaço, né, para poder fazer o cálculo que ele fazia, né, e fazer aí o ajuste da pista de andamento. Então agora a gente tem o botão aqui que a gente faz essa configuração para poder detectar um tempo ou para alterar um tempo. Então, por exemplo, esse projeto aqui em MIDI, ele está em 110, digamos que eu queira aumentar ele, mas sem digitar aqui o tempo. Eu vou mostrar para ele o tempo que eu quero. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai clicar aqui em cima, ou você pode apertar o Shift mais a barra de espaço do teclado para poder fazer essa contagem que ele vai detectar. Então, para isso, você precisa ter a pista de andamento inserida. No caso aqui, já tenho aqui, está em 110, tá? E aí, eu vou colocar para tocar aqui e depois eu vou só simplesmente clicar com o mouse aqui algumas vezes para ele fazer um novo cálculo e já mudar esse valor de 110 para o novo valor que ele entender, né, que é o intervalo que eu estou clicando aqui. Então, vamos ouvir um trechinho aqui em 110 para a gente ver como que é. Beleza, vamos ativar aqui o metrônomo para a gente ouvir com o metrônomo. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o tempo, só que eu vou diminuir clicando aqui nesse botão tocar para ele identificar o cálculo que eu estou querendo agora de andamento. Então eu vou fazer agora, eu vou clicar aqui no tocar aqui, tá? E quando eu terminar de tocar, ele vai analisar e ele vai mudar aqui a nossa pista de andamento para o valor que ele identificar aqui. Então vamos fazer aqui agora. Agora ele vai analisar e vai escrever aqui o andamento novo, como você pode ver aqui. Então agora, vamos ouvir. Viu que interessante, né? Então isso aqui dá para você fazer no MIDI dessa forma aqui. Você pode fazer também com o áudio da mesma forma, ouvindo, e depois você vai apertando aqui no tocar ou no Shift espaço e ele vai detectar, né, de acordo com o que você vai apertando, ele vai detectar o andamento do áudio ou aqui no caso alterar o MIDI, beleza? Uma outra opção também que a gente tem agora aqui dentro do Cubase 13 é a questão do editor MIDI, uma nova forma de visualizar os arquivos MIDI. Então, por exemplo, eu tenho esse piano aqui, vamos abrir aqui no editor MIDI, e aqui a gente tem essa janela principal, né? E agora a gente tem agora esse botão aqui também, que é o mesmo botão lá da outra janela de projetos, só que agora a gente pode
acrescentar aqui na visualização outras pistas MIDI para poder estar editando. Então, por exemplo, eu quero que exiba aqui o piano mais esse trompete aqui. Então agora a gente tem os dois aqui visíveis, tá? E aí você pode tá configurando aqui para exibir todas ou exibir só as pistas ativas, ampliar a pista selecionada, mas vamos deixar aqui por enquanto dessa forma. Então o que que acontece aqui? A gente pode estar selecionando aqui e ele vai mostrar as notas do trompete que estão sendo executadas aqui. Então digamos que eu queira editar só o trompete, eu tiro o piano, fica só o trompete aqui. Digamos que eu quero mudar aqui agora esses três aqui, ó. Quero exibir esses três e posso selecionar aqui cada um deles que vai exibir aqui. Então, digamos que eu queira editar aqui as notas, eu posso fazer a edição. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a da tuba aqui, vamos selecionar ela e aí a gente pode fazer a edição das notas da tuba que estão aqui mais claras aqui, como você pode ver, ó. Aí digamos que eu quero mexer agora no trombone, eu posso selecionar aqui a pista do trombone, tá aqui, que você pode redimensionar aqui, e aí você pode mexer nas notas aqui do trombone. Digamos que eu quero o piano agora, seleciono o piano aqui, e posso trabalhar nas notas do piano. Então a gente pode fazer todas essas configurações, né? Já acessando aqui rapidamente os eventos MIDI, tá? Se eu quiser exibir todos, eu posso selecionar todos e ter acesso a todos eles aqui rapidamente. Também aos eventos de controles aqui embaixo de cada um deles que estiver usando, beleza? Então essa aqui também é uma ferramenta nova que você pode usar, que vai ajudar bastante para quem trabalha com MIDI aí, trabalha com orquestração e assim por diante. Então essa foi uma das principais funções que veio no Cubase 13. Claro que tem muito mais, tem uns plugins novos também, mas aí eu vou fazer um outro vídeo relacionado aos plugins para não ficar muito extenso esse vídeo. Mas por aqui já dá para ter uma noção do que tem de novo, né? E outras coisas que a gente vai descobrindo também, estudando ao longo do tempo, beleza? E um outro detalhe interessante, agora o requisito mínimo para poder estar usando o Cubase é o Windows 11 64, com a versão 22H2 ou superior, tá? E também o Windows 10 64 com a versão 22H2 ou superior, beleza? O sistema operacional aqui para Mac seria o Ventura e o Monterey, beleza? E aqui a questão do processador seria um i5 de quarta geração para cima ou um Ryzen equivalente, beleza? Para poder fazer aí a instalação tudo certinho. O espaço aqui, a memória RAM no mínimo 8 GB, tá? O espaço no HD de 1 GB para o programa, né? E aí no mínimo 75 GB para as bibliotecas, né? Os sons, os bancos de sons para poder usar. A resolução aqui, a padrão, mantém a mesma, a placa de vídeo também, se você tiver, vai ajudar, se não tiver também, dá para trabalhar da mesma forma, tá? Então, basicamente é isso que tem de novidade aqui no novo Cubase 13. Eu espero aí estar trazendo mais vídeos, né? E se você quiser saber mais algum conteúdo também específico, deixa aqui no comentário que eu vou estar estudando e passando para vocês aqui, tá? E no mais, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!